Olá, pessoal, tudo bem? Bom, vamos continuar nossa aula sobre empreendedorismo, né? E vamos continuar aqui com a temática em cima dos modelos de negócio possível, né, de estruturação. Ou melhor, a ideação mesmo do trabalho, da empresa, né? Bom, na última aula a gente debateu bastante o conceito do Business Model Canvas, né? E vocês entenderam todos os aspectos relacionados. Só que esse modelo de estrutura, digamos assim, ele não é, e nem sempre ele é o ideal. Depende muito do estágio da empresa, depende da área também um pouco. Então ele não é um modelo único, né? Assim como tudo né, nessa área, a gente tem vários caminhos possíveis a se seguir, tá? O Business Model Canvas ele é um dos mais famosos, um dos mais conhecidos, mas ele de fato não é o único, né? Tem um autor que, baseando-se no Business Model Canvas, ele concluiu que de fato o modelo do Business Model Canvas não era necessariamente o mais interessante para, principalmente para empresas que estavam começando ou empresas que não entenderam perfeitamente o modelo de negócios e os riscos associados, né? Então ele criou um modelo diferente, né? Hoje mundialmente conhecido como Lean Canvas, né? No sentido de ser como se fosse o Business Model Canvas, só que é, mais simples, nem mais simples, eu diria mais ágil, né? No sentido de hipóteses, no sentido de proposição de hipóteses, tá? O Business Model Canvas, ele é um pouco mais amarrado, ele é um pouco mais baseado em proposições mais sólidas, né? E o Lean Canvas, ele já tem uma flexibilidade maior para propostas, para ideações, para testes e validação da ideia, tá? Então, isso é um ponto positivo do Lean Canvas quando você está numa fase inicial da empresa, principalmente, tá? Então, hoje a gente vai debater um pouquinho o Lean Canvas, e aí a gente vai continuar a aula depois, em cima das apresentações de vocês dos Canvas que vocês vão fazer, ou que já fizeram, né, no caso, baseado no Business Model Canvas, tá? O Lean Canvas eu não vou pedir para vocês, tá? Ele é até muito parecido, de certa forma, com o Business Model Canvas, mas a gente vai trabalhar mais com o Business Model Canvas, ok? Por isso que vocês vão apresentar isso na próxima aula, o modelo que vocês montaram. Bom, tá aparecendo aí, legal. Bom, pessoal, seguindo a sequência do nosso curso, a gente tem aqui introdução ao curso, a introdução ao empreendedorismo tecnológico, a divisão de grupos e definições de empreendimentos, coisas que já fizemos, né? Introdução ao Business Model Canvas, que a gente já trabalhou também. Introdução agora ao Lean Canvas, né? E aí a gente segue com a parte um pouco mais estruturante aqui, a gente começa a ir para a parte um pouco mais tradicional, tá bom? Bom, pessoal, como a gente já debateu, né? Esse aqui seria o Business Model Canvas, né? Lembrando, a gente tem aqui os campos a gente tem muito aqui da própria proposta de valor, né? A gente tem um hemisfério mais sentimental e um hemisfério mais racional aqui, né? Então a gente vê aqui
esse relacionamento com os clientes, as formas desse relacionamento, os canais de distribuição, a segmentação dos nossos clientes, né? as, as proposições de valores, né? Ou proposições de valor, né? As atividades chaves, os recursos chaves e os parceiros chaves, né? Assim como estrutura de receitas e custos. Isso não muda muito em relação ao Lean Canvas, mas mas de fato é um ponto extremamente importante dentro da nossa análise, né? A gente não pode de jeito nenhum negligenciar essa parte, tá? O Lean Canvas, ele já tem esse formato aqui, que vocês podem notar que ele é muito parecido com o próprio Business Model Canvas, né? Só que ele tem aqui postulações que são mais ágeis e mais enxutas, mais leves, né? Então, dentro daquele princípio famoso, né, do errar, porém errar rápido, né? No sentido de você testar e você validar as propostas, né? Bom, e a gente nota que temos aqui o campo de problemas, então a gente coloca aqui normalmente de 3, 4 problemas principais que a gente quer atacar. A gente coloca aqui os concorrentes, de certa forma, ou as alternativas existentes, né, disponíveis para o cliente. A gente coloca aqui os nossos segmentos, né, dos clientes. A gente trabalha aqui com um conceito diferente, é bem startup mesmo, que seria de fato a questão do como é que é a estruturação dos early adopters, né? Que são de fato aquele pessoal que vai ser o início da cadeia de produção do seu produto, né? São aqueles caras que vão logo depois dos beta testers, né? São os caras que vão começar a comprar porque são ligados mais em tecnologia, no caso de uma startup de tecnologia, né? São mais ligados ali na área em si, ou na proposta de valor. Então a gente tem aí, de fato, uma tendência de termos aí sempre pessoas que têm esse perfil de adoção rápida de produtos, né? É o caso, a gente pode usar um exemplo típico disso aí, dos produtos da Apple, né? E a gente percebe que existem pessoas que simplesmente gostam dos produtos da Apple e adquirem e compram esses produtos do, ao longo do ano, né? Ao longo do lançamento, etc. E a gente tem, de fato, pessoas que são bastante defensores ali, são evangelistas da marca Apple, né? E normalmente são pessoas que estão ali dormindo na porta, estão fazendo fila, dormindo na porta das lojas e fazem questão de comprar o produto assim com a máxima agilidade possível, né? Normalmente essa fatia de mercado corresponde a uma fatia bem pequena, né? Mas essa fatia pequena ela é interessante porque ela gera um caixa, ela gera um fluxo de caixa, ela gera mídia espontânea, mídia orgânica, né, em cima do produto. Então, a estratégia de captação ou estratégia de evangelização, digamos assim, de early adopters, ela acaba impactando positivamente no negócio, inclusive na estratégia mesmo de crescimento, tá? Então é interessante que a gente olhe para esse tópico aqui de uma forma especial, dentro da segmentação completa dos clientes, né? Aí a gente tem aqui no centro do Canvas, né? A gente tem a proposta de valor único, né? Então, assim, o que torna realmente diferente, o que faz um cliente comprar esse serviço ou esse produto da empresa, né? Qual é a proposta principal de valor, né? Então, a gente tem aqui também um conceito do produto, tá? Só que um conceito mais simplificado, né? Um scratch, né? Um scratch não, um sketch do que seria o produto, tá? Ou seja, um conceito de alto nível ainda, né? Em fase de concepção, etc. Depois a gente tem que mapear aqui, não está na sequência, tá, pessoal? Vou mostrar para vocês a sequência certa. A gente tem que mapear o que são as vantagens unfair, né?
É até engraçado esse termo, porque muitas vezes a gente considera, a gente faz uma interpretação errada muitas vezes dessa parte, porque quando o pessoal fala de unfair, né, não quer dizer que seja, se a gente traduzir ao pé da letra, né, seria uma vantagem desonesta, uma vantagem desonesta, talvez fosse a palavra que mais vem à mente, né? Mas não é necessariamente esse o sentido, tá, pessoal? Quando a gente fala unfair, a gente está falando a questão do que é justo ou o que não é justo, né? A gente está falando a questão do ou melhor, o termo, né, tem a ver com a questão do que ser uma proposta justa ou não, no sentido de que só você tem aquela vantagem, né? Esse é o conceito principal. Então, assim, a gente estava debatendo aqui o que seria o unfair advantages, né? Então, esse conceito ele tem muita conexão, ele tem muita relação com características ou vantagens que são únicas da empresa, tá? Um exemplo disso é quando uma empresa ela aluga um escritório, aluga um espaço, né? Essa não pode ser caracterizada como uma unfair advantage, porque qualquer empresa pode alugar um espaço, pode alugar um escritório comercial, a menos que essa empresa ela tenha condições de, seja uma empresa de nutricionismo, né, uma empresa de nutricionistas, e essa empresa foi. Bom, e a não ser que essa empresa seja uma empresa de nutricionistas e ela esteja alocada justamente, ela conseguiu um escritório do lado da única academia da cidade, vamos supor assim, né? Esse seria o caso de uma unfair advantage, porque o público que vai frequentar uma academia tipicamente é o público-alvo de uma nutricionista, muitas vezes, né, de uma empresa dessa área, porque é um pessoal preocupado com a dieta, etc. Então, se você tem apenas uma academia na cidade e você consegue alugar o escritório na sala ao lado da academia, sendo única na cidade, essa é uma unfair advantage, tá? Só que na nossa área, pessoal, o unfair advantage na área tecnológica, né, ele tem muito mais a ver com a tecnologia disponível na empresa, tá? E isso está muito ligado à questão da patente. Então, a partir do momento que eu sou uma startup, eu posso ser uma startup com zero de faturamento, né? Mas a partir do momento que eu tenho lá uma patente que seja fundamental para um processo, ou para uma área, ou para explorar, ou para um modelo de negócio específico, né? Essa patente ela pode ser considerada assim uma unfair advantage, né? Não no sentido que não é justo ou desonesto, mas esse unfair ele está ligado à questão de ser uma vantagem exclusiva da empresa, entende? Os canais, eles são de fato os mesmos canais de distribuição que a gente discutiu já no Business Model Canvas, tá? Praticamente. A gente tem aqui as soluções, então a gente coloca aqui as soluções possíveis para os problemas, linkado com essa parte aqui, tá? Então é uma descrição mesmo desses problemas, ou melhor, dessas soluções, né? Aqui a gente desenvolve, né? Nós desenvolvemos aqui, postulamos, né? Quais são as métricas-chave que a gente pode usar para validar esse modelo? Porque esse modelo ele tem que validar, ele tem que estruturar e ele tem que apresentar resultados. E a gente tem que ter métricas que dizem se funcionou ou não funcionou, né? Então é importante a gente colocar essas métricas como diversas formas possíveis, né? Por exemplo, métricas de número de clientes, número de acesso, número de... Tudo tranquilinho. 5 minutinhos eu passei. Não, o pessoal não veio ainda.
Então, assim, essas métricas, elas são fundamentais, porque eu consigo descobrir se o meu produto, ele está vendendo bem ou não, eu consigo descobrir se o meu time está interagindo bem com os clientes ou não, o número de usuários de um determinado aplicativo, né? Tudo isso entra como Key Metrics, né? Métricas chave do negócio, né? E várias outras possíveis, né? Faturamento, lucro. Só que normalmente startup ela passa muitos anos sem ter de fato um lucro propriamente dito. Inclusive tem várias das grandes unicórnios aí famosas que até hoje não deram um lucro, mas a empresa tem outras métricas que mostram, fazem com que os investidores tenham interesse. No caso, por exemplo, a de uma forma muito comum, né, a gente vê as métricas do tipo valuation da empresa, tá? E é isso, pessoal. A gente tem aqui concorrentes, aí a gente tem estrutura de custos e a estrutura de faturamento, que é parecido, praticamente é igual com o próprio modelo, o Business Model Canvas, tá? Bom, olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar as nossas discussões aqui sobre processos sobre empreendedorismo, tá? Processo decisórios de negociação, né? Muito bem. Na última parte do vídeo, a gente estava discutindo justamente o Lean Canvas, né? Então, vamos continuar aqui onde paramos. Bom, pessoal, então a gente tem esses pontos principais, né? A gente estava falando sobre unfair advantage, né? Estávamos falando sobre os canais, que é muito parecido com o próprio Business Model Canvas, né? Os canais de distribuição, etc., né? O conceito aqui, de uma forma simples, né? Qual que é a proposta de valor em si, qual que é o principal elemento da proposta de valor, e aqui, no caso, um sketcher, né? Um rascunho do que seria o seu produto, tá? As métricas principais que a gente pode utilizar, que a gente discutiu, né? Número de acessos a um site, número de instalações de um aplicativo, tráfego de rede, né? Pode ser a própria venda mesmo, né? Faturamento, tudo isso pode ser considerado como uma métrica, tá? Normalmente, quando a gente está falando de empresa no início, as métricas têm que ser diferentes, né? É difícil você colocar como métrica o lucro ou faturamento. Normalmente, a métrica em empresa inicial, ela está muito mais ligada à capacidade de captação de recursos, né? E isso impacta muito o que a gente chama de valuation da empresa também, né? Então, uma das métricas é o próprio valuation da empresa, ou seja, o valor que aquela empresa tem, né? A teoria de criação, a teoria de estabelecimento de valuation de uma empresa, ela é bem altamente complexa e a gente tem várias linhas para fazer o valuation, tá? E normalmente, normalmente esse valuation existem aí equações, existem modelos, existem metodologias diferentes, né, para estabelecer, né, o valor de uma empresa, o quanto que vale efetivamente, tá? Bom, isso também é uma métrica, né? E a própria captação de recursos por meio de subvenções econômicas, projetos de financiamento público, tudo isso impacta, pode ser considerado uma métrica, né? Aqui eu tenho uma descrição das soluções para os problemas do meu cliente que eu identifiquei, né? E aqui, baseado nisso, a gente gera essa proposta única de valor. E aqui os concorrentes, né? Ou, no caso,
alternativas existentes, mas é basicamente os concorrentes, né? Então é isso, pessoal. A gente faz primeiro uma definição do meu cliente, no sentido de definir quais são os problemas que eu quero atuar, quais são os problemas principais onde eu quero atuar. Por exemplo, a falta de conexão entre pessoas que querem fazer doações e entidades que precisam de doações. A falta de um serviço que leve o cachorro para passear. A disponibilização de uma lanchonete rápida, alguns modos de fast food, que seja de alimentos saudáveis, né? Esses são problemas, né, que a gente pode identificar. Mas depois que a gente identifica os problemas em que a gente quer trabalhar, a gente vai alinhar bem quais são os nossos clientes alvo, os principais. Depois a gente propõe aqui a proposta de valor. Depois a gente elenca as 3 soluções para esses problemas. Depois a gente levanta quais são as vantagens estratégicas, digamos assim, né? Quais são as vantagens injustas do nosso negócio em relação aos outros, tá? Só lembrando, pessoal, que essa parte aqui ela é importante porque quando o investidor ele quer investir num negócio, ele ele pensa, uma das primeiras coisas que pergunta é justamente sobre a barreira de entrada. E a barreira de entrada, ela, de fato, ela faz uma diferença muito grande, porque se eu vou propor um negócio para um empresário, para um investidor, e esse investidor percebe que esse negócio ele é muito fácil de copiar, muito fácil de reproduzir, que ele não tem tanta barreira de entrada, o investidor tipicamente vai ter um certo receio de aportar recursos ali, porque ele sabe que no mercado existem milhares de outros investidores, até com mais capital do que ele próprio, e se não houver uma barreira de entrada, assim que o negócio começar a ganhar visibilidade, um pouco de visibilidade, rapidamente outros investidores aportam recursos e criam marcas mais fortes e que vão crescer mais e vão tirar você do mercado. Então, se você não tem uma barreira de entrada forte, dificilmente vão investir, tá? E a barreira de entrada, ela tem muito a ver com as vantagens injustas, né? Ou estratégicas do negócio, que eu já expliquei para vocês o que é. Depois, como sexto, eu vou falar sobre modelo de ganhos, né, os caminhos de ganho. Então, eu vou ganhar por aluguel, por prestação de serviço, por horas trabalhadas, por produto, por entrega, por commodity, por aluguel, etc. Depois, eu tenho que definir aqui quais são os custos principais que eu preciso levantar, quais são os custos principais que eu tenho. E é sempre interessante ter uma estimativa de valores aqui, tá, pessoal? Depois eu vou colocar aqui minhas métricas, as métricas principais que eu posso utilizar. E por último, os canais de distribuição, tá? Esse seria o Lean Canvas. E aí, pessoal, notem que a gente tem outros modelos, tá? Esse aqui não é o único, tá? Tem outros modelos parecidos que usam alguns pontos aqui levemente diferentes, né? Como esse aqui, principalmente, que diferencia, né, os nossos clientes entre clientes gerais e os clientes que são early adopters, que são clientes que vão adotar primeiro as soluções, que vão buscar primeiro as soluções, que vão buscar primeiro aquele produto. Tá? Então é interessante a gente identificar isso com clareza. Quais são os nossos early adopters, onde conseguir, etc.
Isso muitas vezes pode ser chave para um negócio. Esse aqui, pessoal, esse aqui é o link Canvas do Facebook. Então, lembrem, né, o Facebook ele foi criado para, basicamente, uma rede social da Universidade de Harvard, né? E depois eles perceberam que o negócio ele tinha uma escala muito maior do que Harvard apenas, né? E virou um negócio bilionário que se transformou. Então a gente vê aqui que ele tinha aqui como outras opções, ele tinha aqui o MySpace, Friendster. O problema era basicamente que eles queriam atender a questão de que os alunos de Harvard queriam ter mais diversão. Na verdade, a história mesmo é que eles queriam mesmo era fazer um catálogo mesmo das meninas mais bonitas do campus, etc. Era mais ou menos essa ideia do Zuckerberg, né? Agora eles colocaram de uma forma um pouco mais bonitinha aqui. A solução é uma plataforma de comunicação online, né? Que é o que se permite, o que se mantém até hoje, né? É claro que hoje tem muito mais coisas envolvidas aí. North Star Metrics, não sei exatamente o que é, mas deve ser alguma plataforma de monitoramento de tráfego na internet. A proposta única, né, era que é basicamente uma comunidade, né, uma, uma plataforma online de comunicação. Eita. Era uma plataforma online de comunicação da comunidade de Harvard, né? E aí, as vantagens estratégicas aqui, no caso, eram atividades ao vivo, né, com amigos e outros sites, né, também. Então, basicamente, isso aqui demonstra um pouquinho. Depois vocês podem dar uma olhada com calma, para vocês verem aqui o link Canvas do Facebook. Esse aqui, pessoal, é o link Canvas do Google, né? E o problema era basicamente o seguinte, que era difícil achar informações relevantes na internet. Então, eles elencaram aqui os clientes, que eram usuários na internet. Os primeiros que adotaram, eles já fizeram uma estratégia que os primeiros que adotassem seriam os alunos, né, de Stanford. Depois a gente percebe que tinha outras alternativas, como Alta Vista, Yahoo e vários outros na época, né, mas não eram tão efetivas quanto o Google. A solução era criar uma tecnologia que pudesse analisar a busca dos usuários com mais facilidade, né, com mais rapidez, criando assim resultados mais interessantes. Aí a proposta de valor principal era pesquisas rápidas, né, de resultados, né, com conteúdos mais relevantes. E a gente tinha aqui como vantagem estratégica o PageRank algoritmos, né, o algoritmo de ranqueamento de páginas da Google, que era um algoritmo que eles tinham desenvolvido que nenhum outro tinha. Por isso está aqui como unfair advantage ou barreira de entrada, no caso. A gente tem aqui o modelo da Apple, e basicamente era... isso aqui é dos computadores, tá? O problema era que não tinham computadores que eram user-friendly, né? Computadores amigáveis de utilizar para usuários não especializados, né? E aí eles perceberam que tinha clientes, né, que eram estudantes e funcionários de escritórios que não tinham conhecimento profundo de informática, mas precisavam da ferramenta. Early adopters tem dois nomes aqui, mas acredito que na verdade foram basicamente a comunidade geek, a comunidade nerd, o pessoal da área de jogos, provavelmente que foram os early adopters do Mac, provavelmente.
E aí a gente nota aqui que já existiam outros computadores da Intel e da IBM, mas eles não eram amigáveis, eles não eram user-friendly. A solução, então, nesse caso, foi a criação do computador portátil. Já tinha, na época, computadores portáteis, mas eram maiores, mais complexos de operar, etc., do que o que veio se tornar o Macintosh, etc. A proposta única de valor é um computador com gráficos coloridos, né? Ou seja, saindo daquela tela de fósforo, tela de fundo preto com letras verdes, né? Para um computador mais conveniente e user-friendly. Esse é o modelo da Apple com o Macintosh. Aqui é o link Canvas, pessoal, da Tesla. A gente percebe que o problema é a necessidade de acelerar ou de impulsionar a ideia de que carros elétricos cars, low fuel economy. Eu não entendi bem a frase que foi colocada, que ficou confuso, mas basicamente a ideia era forçar, né, que impulsionar a ideia de que os carros elétricos pudessem ser mais eficientes. The need to push the idea of electric cars with low fuel economy on the market. Nossa, tá horrível essa frase. Basicamente a ideia de, pelo que eu entendi aqui, de impulsionar a ideia de que carros elétricos também podiam ter não necessariamente teriam uma baixa eficiência energética, no caso. Tá horrível isso aqui. Bom, mas assim, essencialmente, pessoal, a ideia da Tesla era acabar com o mito de que os carros elétricos tinham pouco rendimento, pouca autonomia e pouca potência. Basicamente foi essa a ideia da Tesla, né? E conseguiram, né? Conseguiram fazer carros aí mais potentes do que os carros com motores a combustão. Mais ou menos na mesma faixa de preço, né? E com autonomia também bem considerável, né? Acima de 600, 700 quilômetros. Então, os clientes eram basicamente amantes de carros esportivos, né? E como Early Adopters está dizendo que os dois primeiros fundadores da Tesla, mas certamente não está bem correto aqui. O Early Adopters normalmente são aqueles primeiros 100, 200, 1000 clientes que compraram o Tesla Roadster, que foi o primeiro carro da Tesla, que não ficou famoso, mas foi um carro que tiveram aí algumas centenas de vendas, né? Então, o pessoal que comprou esses carros seriam os Early Adopters, né? A solução. Basicamente, um carro com eficiente em termos de recurso e com performance, né? Que é o caso da Tesla, né? E a proposta única é basicamente um carro com bateria elétrica com alta eficiência. Anfar Advantage foi justamente o próprio Roadster que foi lançado e ele já começou a captar o mercado, já começou a captar clientes para a Tesla. Né? E é isso aí, pessoal. Aí tem do Skype aqui, né? Depois vocês podem ver com calma. E é isso. Bom, pessoal, com isso a gente resume aqui a parte de essa parte de Lean Canvas, tá? E aí vocês precisam entregar hoje, até o final do dia, o Business Model Canvas de vocês.
tá? Do modelo de vocês, ok? Então, estudem essa apresentação sobre o Lean Canvas, leiam sobre o assunto e entreguem aí a Business Model Canvas e semana que vem a gente faz uma discussão em cima desses documentos que vocês enviarem, ok? E é isso, pessoal. Muito obrigado e uma boa noite para vocês.